Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thomas. A gente vai dar sequência nos nossos estudos de precipitação, volumetria de precipitação, onde hoje nós iremos falar sobre o método de Wöhler. A gente fez um primeiro vídeo com o método de Mohr, né? Também foi dado um início do que era a volumetria de precipitação, foi dada uma introdução a respeito. A gente vai dar sequência porque o vídeo já estava ficando um pouco extenso e a gente vai fracionar ele em partes para a gente poder concluir os nossos estudos, essa segunda parte, né? Então vamos lá, método de Wöhler. Tá? O método de Wöhler, pessoal, é um método que fala sobre uma titulação de excesso, né? Ou titulação reversa também, se já ouviu falar desta forma. E o que nós temos? Temos que, pelo método de Wöhler, nós utilizaremos ainda também o nitrato de prata, tá? Mas ele não vai ser o nosso titulante. O nitrato de prata ele vai ser adicionado à amostra em excesso. O que ocorre? Em excesso, pessoal, o nitrato de prata ele vai uma parte reagir, né? A parte vai reagir e vai formar os respectivos precipitados halogênicos, né? Que são cloreto de prata, brometo de prata e o iodeto de prata, tá? E na amostra ainda haverão mais nitrato de prata, tá? Então o que nós teremos? Teremos a nossa amostra aqui, né? Onde a gente adiciona o nitrato e se forma um precipitado branco, que são os precipitados de prata aqui no fundo, certo? E no meio eu vou ter o resto do líquido, né, que seria o volume da minha solução restante, mais excesso de nitrato. E no método de Wöhler, o que a gente faz? A gente vai titular o excesso. A gente vai usar a prata e reagir ela com o tiocianato. Para tanto, pessoal, é muito importante que a gente lembre de que existe uma interferência dessa metodologia, porque como o titulante ele é uma solução de tiocianeto, tá? Esse íon, o tiocianeto é mais estável ainda com a prata do que é com cloreto. Então, perdão, deixa eu só corrigir aqui, ó, fazer assim. Então, podem acontecer essas reações aqui, ó. Essa reação ela pode vir a ocorrer. E isso é muito ruim, né? Porque você não está mais titulando a prata em excesso, e sim você está titulando toda a prata que teria. Ok? Então isso é um erro catastrófico. Então, como parte do procedimento do método de Wöhler, que é titulação do excesso, a gente precisa fazer o quê? Uma filtração. Precisamos filtrar, tá? O papel de filtro analítico, tá? E tratar apenas a solução líquida. Tá? A gente vai fazer a análise do que foi liquefeito, tá? Sem problemas de lavagem, você pode lavar o quanto for necessário o papel de filtro com água para você passar a prata solúvel para baixo. A quantidade de prata que é solúvel provinda da hidrólise
dos sais de cloreto de prata, brometo de prata e iodeto de prata é praticamente desprezível. Então, é um método que é interessante, tá? Então, uh, se o nosso titulante é o tiocianeto de potássio, quem que é o nosso indicador no método de Vollard? Indicador é uma solução de sulfato de ferro 3 e amônio, tá? Então nós temos aqui uma, uma solução indicadora que vai produzir um tom vermelho, que é característico. Se vocês, quem já teve aula de instrumental e vai fazer a determinação de, por exemplo, ferro em água, a gente sabe que o ferro e o tiocianeto eles formam uma coloração de vermelho muito intenso, fácil de ser lido no espectrofotômetro. Então a gente vai utilizar essa cor aí, tá? Então qual que é a ideia? Né? Qual que é a lógica? Se nós adicionarmos na amostra uma quantidade com volume e concentração conhecidos de nitrato de prata, ou seja, isso é igual a mols de nitrato de prata, uma determinada quantidade desses mols de nitrato de prata vai ser precipitada. Então, parte é precipitado na forma dos cloretos, brometos e iodetos, tá? E a parte excedente, um determinado número de mols excedente que não reagiu, ficarão na amostra após a filtração. Então, se nós sabemos o número de mols que foi colocado de nitrato de prata e nós descobrimos o número de mols de excesso, a diferença de um menos o outro, pessoal, não exatamente assim, né? Mas a diferença de um para o outro, ela vai me dar o quê? Ela vai me dar o número de mols que reagiu. Que reagiu com quem? Com cloreto, com brometo e com iodeto. Então, esse número de mols que eu tinha de prata, eu coloquei, fazendo um exemplo numérico simples, só para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho 10 mols de nitrato de prata. Eu coloco eles precipitam, eu filtro. Aí eu vou determinar a prata titulando com a solução de tiocianeto. E aí eu descubro que eu tenho 5 mols, os outros 5 mols que eu não consegui observar foram os mols que reagiram com os aletos. Tá? Então, é isso que a gente chama de titulação reversa ou titulação por excesso. É você colocar um reagente em excesso e ver o quanto que desse reagente não foi consumido. Tá? Então, para falar dos interferentes, aliás, antes vamos colocar aqui a reação, né, do ferro com o tiocianeto. Forma-se um complexo vermelho, que é o tiocianeto férrico, né, o mais 2, tá? E cor vermelha.
tá? Então, como falado, interferentes é necessário fazer a filtração. Por quê? Porque, como dito antes, o tiocianeto de prata é muito mais estável que o cloreto, ele vai reagir com os íons de prata que estão ligados primeiramente com o, o cloreto, e aí você não consegue fazer a titulação de excesso. Tá? Essa titulação, pessoal, desculpa, essa filtração, ela deve ser realizada de maneira fria, tá? Que é para evitar toda e qualquer solubilização do cloreto de prata, dos haletos de prata precipitados possível, tá? Mas previamente é interessante que a gente faça um aquecimento na hora de adicionar para que a gente acelere a coagulação do cloreto de prata. Tá? Mas a filtração deve ser feita pela via fria. Ok? Para que a gente evite a precipitação da prata na forma de hidróxido, já que a gente vai ter nitrato de prata na amostra livre, né? É interessante que se adicione ácido nítrico, tá? Uma determinada quantidade de ácido nítrico. Qual que é a ideia de adicionar ácido nítrico na amostra pós-filtração? É para evitar a formação do hidróxido de prata. Tá? Hidróxido de prata é um precipitado e a gente não quer que ele seja formado. Ok? Bom, após esse procedimento, então, após a filtração, primeiro os passos, né? Primeiro, nós colocamos o nitrato de prata. Depois, nós aquecemos o nitrato de prata para acelerar a coagulação. Depois, nós filtramos a frio a separação dos precipitados. Tá? O próximo passo é a adição do indicador. Então, deixa eu colocar os passos. Né? Primeiro passo, adição do nitrato de prata. Segundo passo é a fervura para a aceleração à coagulação. Fervura para coagular o cloreto de prata. Terceiro passo, filtração a frio. Por via fria, né? Para separação dos precipitados. Quarto passo, o que seria? Quarto passo, adicionar o indicador. Tá? Por que a gente precisa adicionar um indicador após a precipitação? Porque nós temos um probleminha aqui, né? Observem essa reação. 2 mols de ferro 2 podem reagir com 2 mols de iodeto e formar ferro 2 mais iodo. Tá? E o ferro 2 não forma complexos. O complexo visto
nesta aula, nesta parte aqui da aula, tá? Não forma esse complexo. Ok? Tá? Então, a prata excedida vai ser titulada, vai formar uma coloração vermelha com o tiocianato. O que nós vamos observar? O ferro reagindo com o tiocianato excedente, que não está reagindo mais com a prata. Ok? Como cálculos, né, na forma de cálculo, nós temos que a porcentagem de cloro pode ser expressa. E agora a gente precisa fazer a consideração, né? M1V1 do nitrato de prata menos, esse aqui é o nitrato de prata adicionado, menos M2V2, que é o consumido do tiocianeto, vezes o equivalente grama do cloro, tá? Vezes um fator de correção para transformar litros para ml, vezes 100%, dividido, pessoal, dividido pela massa da amostra. Tá? Então, legenda para isso tudo, sabemos que M1 é a concentração molar do nitrato de prata, que deve ser padronizado, né? A gente tem que padronizar essa solução. V1 é o volume adicionado. M2 é a concentração do tiocianeto da boreta, também deve ser padronizada. V2, volume consumido na titulação. Volume da bureta, no caso, consumido. Ok? E, bom, sabemos, né? 35,453 grama-mol é o equivalente grama da massa molar do cloro. Tá? 1 litro sobre 1000 ml é a conversão, então é uma conversão de unidades, para que você possa usar os volumes V em ml. Faltou escrever aqui, né? Volume adicionado em ml. Aqui, volume consumido em ml. É sempre bom escrever. E MA, pessoal, massa da amostra. Tá? Então, esse é o princípio de Voller. Claro, isso é uma explicação muito breve. Existem muitos poréns relacionados nos livros, né? Por exemplo, o Vogel ele fala muito sobre a relação entre a estabilidade do cloreto de prata e a relação da estabilidade do tiocianato de prata. Ele dá os valores, né? Está localizado aqui na página 223. Eu recomendo que vocês leiam, tá? Até para que vocês tenham uma formação mais completa, né? Eu havia dito no início das aulas que vocês vão precisar pesquisar alguma coisa, que vocês vão sempre precisar pesquisar, ir atrás das referências bibliográficas e ler, ok? Não, isso não deixa de ser incluso. Claro que nessa situação atual que nós nos encontramos fica difícil de sair de casa, mas
Ainda assim, vale a pena que vocês consultem na medida do possível, tá? E para determinação da padronização da solução de ferrocianeto, desculpa, de tiocianeto de ferro e tiocianato de potássio, vocês vocês podem consultar o manual Morita, tá? O manual de preparo de soluções do Morita da editora Blusher. Vai estar lá descrito de como preparar, tá ok? Bom, esse é o método de Voller. Vamos falar agora rapidinho também do método de Fayence. Apenas uma descrição, tá? Uma opinião pessoal minha. Algumas situações, o método de Voller ele é interessante. Casos onde você tem a necessidade, você sabe que você tem uma grande quantidade de halogênios lá e que você precisa da discriminação desses halogênios e não só do cloreto. Algumas outras, né, que não vem ao caso aqui falar, mas ela é uma, se vocês perceberam, ela é uma titulação um pouco mais complexa, que dá um pouco mais de trabalho, exige um pouco mais de preparo e tem alguns passos a mais, tá? Se a gente começar a falar de vantagens e de vantagens, cada uma tem um ponto forte a seu favor. Eu, particularmente, se eu vou fazer um teste de cloretos, eu pessoalmente prefiro o método de Moore ao método de Voller ou até mesmo ao método de Fayence, até porque o método de Moore ele exige, ele custa um pouco mais, né? Porque você vai colocar nitrato de prata em excesso, ou seja, você vai estar colocando mais prata ainda que você não conheça qual é a concentração, né? E isso faz com que você não saiba exatamente, numa primeira instância, quanto de nitrato de prata você tem que colocar para ter excesso. Ainda assim, me parece um pouco de desperdício. Mas cada uma tem a sua aplicabilidade. Vale a pena vocês verem caso a caso qual que é a melhor situação. Tá? Mesma coisa para o método de Defiance, tá? Que é o que nós vamos comentar agora. Bom, então, o método de Defiance. Qual que é o princípio dele? A substituição da camada externa do coágulo e a interação com o indicador. Um exemplo de indicador é a fluoresceína. Tá? Então vamos lá. Fayence ou Fagans, não sei como é que é o certo para se falar. Acredito que seja Fagans mesmo. Então, indicador, pessoal, é a fluoresceína, que é, pessoal, também cara, tá? Ela é um reagente caro. Fluoresceína é um indicador para esse e alguns outros métodos. Ela tem a capacidade de emitir luz fluorescente, né? Inicialmente ela possui uma cor verde amarelado, um verde amarelo, tá? E quando ocorre saturação dos íons de nitrato, a micela muda de cor. Então, com saturação dos nitratos, ela muda de cor e passa para uma cor rosa, tá? Então, o que, que acontece? Você tem lá a sua micela precipitada de prata, né? Você tem ali. E você vai ter agregado na micela vários átomos de prata que vão estar agregados, cada um deles, a vários cloretos, tá? Então você vai ter uma cadeia, né? Você vai ter uma cadeia, tá? Quando você substitui a micela, né, a camada externa da micela do precipitado pelo nitrato, você vai ter a alteração da cor da fluorescina para rosa, tá? Então,
você tem algumas interações básicas, algumas interações ácidas. Essa amostra ela deve ser feita em pH ligeiramente básico, então pH ótimo para essa amostra é 7,5. Podem usar as metodologias de acidificação ou basificação que já foram faladas antes, tá? E é uma titulação direta. Você vai usar nitrato de prata, né, como titulante, e como indicador a fluoresceína. Tá? Então, esse é o titulante. E esse é o indicador. Tá, pessoal? E cálculo, né? Só para a gente trazer o cálculo. Porcentagem de cloro. Aí é uma titulação que vai dar direto o resultado, né? Nós vamos ter M1V1 vezes 35. Meu Deus. 453 grama-mols, que nós já falamos nesse vídeo que é referente ao equivalente grama do cloreto, vezes 100% dividido pela massa de amostra. Tá? As mesmas legendas cabem lá, cabem aqui. Tá? Tudo bem, pessoal? E aí vocês têm as duas metodologias, né? Não muda muito o método de Fajans para o método de Fajans para o método de Moore. A diferença é que, em vez de usar o cromato, nós vamos usar a fluoresceína, tá? Então, por hoje é só. Vai ter links dos dois processos, né, de exemplos de vídeos do YouTube. Eu vou postar na aula para que vocês tenham essa referência. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.